Roupas grandes, coque no cabelo, ternos e gravatas. Características visuais que identificam de longe um evangélico. Com características marcantes como a doutrina pentecostal, a Assembleia de Deus foi um fenômeno imediato e se espalhou tão rápido quanto pôde de acordo com as limitações da época. Mais de 100 anos depois, ela se tornou a maior denominação evangélica do Brasil e para alguns do mundo, com mais de 22 milhões de membros. Mas por que essa denominação se tornou tão grande, sendo considerada a maior do Brasil? Olá, eu sou Willy Filho, bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seu amigo pentecostal e se inscrever no canal, que aqui temos vídeos toda semana. As Assembleias de Deus é uma denominação pentecostal fundada em Belém do Pará, em 18 de junho de 1911. Seus fundadores, os missionários sueco-americanos Gunnar Wingren e Daniel Berg, traziam uma doutrina diferente do que era adotado na Igreja Batista da época, denominação a qual faziam parte. Os missionários tinham uma experiência com o divino que os seus irmãos batistas não entendiam, experiências que eles denominavam batismo no Espírito Santo, que poderíamos falar em línguas espirituais. A doutrina não foi aceita por todos e depois de algumas reuniões, a congregação se dividiu entre os batistas e os missionários com os novos adeptos da doutrina. A igreja inicialmente foi batizada com o nome de Missão Fé Apostólica, referência à igreja americana na Rua Azusa. Alguns anos depois mudaram definitivamente para as Assembleias de Deus, referência a Assemblies of God, em Hot Springs, Arkansas, porém sem vínculo formal com as igrejas norte-americanas. As Assembleias de Deus rapidamente se espalharam por todo o Norte e Nordeste, chegando ao Rio de Janeiro em 22 através de retirantes missionários. A Assembleia de Deus é uma igreja essencialmente pentecostal, visto que esse modo de culto e doutrinas específicas foram introduzidos no Brasil através dela. A Assembleia de Deus possui muitos usos e costumes relacionados à vestimenta, ao uso de cosméticos, proibição no uso do entretenimento e acesso à cultura popular. Sendo ela a maior denominação evangélica do país, todo cristão brasileiro, independentemente da linha teológica e denominacional, recebe um estereótipo assembleiano. Com a caracterização do crente nas produções de televisão, em novelas, programas humorísticos, ajudou a criar um preconceito contra os cristãos. Costumeiramente, esses personagens televisivos eram estereotipados como um crente pentecostal que na rua era um santo, mas dentro de casa eram outros 500. Sou vagabunda. A cultura pentecostal aqui no Brasil tem uma identidade própria, muito enraizada na nossa cultura popular. Nomes como Luiz de Carvalho, Celestino Aguiar, Feliciano Amaral, Elon Cavalcante, Victorino Silva tiveram muita influência na música cristã em décadas. Já no período mais recente foram surgindo uma nova linguagem na música, nas composições. Cantores como Edson e Thelma, Álvaro Tito, Paulo César Brito, os irmãos Rose e Matos Nascimento, Shirley Carvalhais, Osés de Paula, Cassiane, dentre tantos outros, vêm renovando as composições ao longo das últimas décadas. Se você parar para prestar bem atenção nas músicas, as músicas pentecostais, verá que tem muito bolero, valsa, sertanejo, forró, ritmos que faziam parte da cultura popular ao longo do tempo, o que inevitavelmente trazia uma identificação das pessoas com os ritmos, além da mensagem embutida na canção, é claro.
A Assembleia de Deus também é bastante conhecida pelo tradicional Congresso Gideões da Última Hora, realizado em Balneário Camboriú. Este, que vai ser realizado agora em 2021, a sua 38ª edição, congresso esse que ajuda anualmente muitas famílias ao redor do Brasil, apoia projetos missionários em todo o mundo. Inevitavelmente é um evento bastante badalado entre os pastores, os missionários, levitas que são convidados, e entre o povo que se desloca dos 4 cantos do Brasil através de caravanas. O evento movimenta a economia da cidade. Mas como explicar a popularidade das Assembleias de Deus? Bom, a força da Assembleia de Deus no país é brutal, por um motivo muito importante: sua vocação missionária. É impressionante o fato de encontrarmos uma congregação em todo lugar. Existe uma frase conhecida em muitos lugares que diz: em qualquer cidade ou vilarejo do Brasil que você for, você vai encontrar uma capela católica e uma Assembleia de Deus. Isso é uma grande verdade. A Assembleia de Deus é uma igreja extremamente democrática, é literalmente a igreja do povão, visto que a população pobre aderiu à congregação facilmente desde o início. Quem cresceu em comunidades e regiões periféricas está acostumado a ver igrejas pentecostais aos montes. Estão acostumados a ouvir corinhos de fogo, as irmãs do círculo de oração, aqueles cultos no meio da tarde, num sábado. Tudo isso contribuiu e muito para que o evangelho fosse espalhado pelos becos e vielas das favelas, por todo o Brasil. A Assembleia de Deus é um caminho natural para os novos convertidos da classe pobre, porque é um ambiente onde se encontram os vizinhos, as pessoas conhecidas, a gente da gente. Diferente das igrejas tradicionais, igrejas contemporâneas, localizadas em avenidas principais, grandes prédios com fachadas modernas, estacionamento grande, frequentados por pessoas de uma classe social diferente. Um jovem que saiu do reformatório, um morador de rua, uma jovem alvo de agressão doméstica, procura a igreja do bairro, procura aquela irmã do coque para pedir oração, conselho, e isso é uma preciosidade ímpar. Eu me arrisco a dizer que as igrejas tradicionais como a batista, a presbiteriana, a metodista, por exemplo, se elas fossem o padrão até os dias de hoje, não teríamos ganho tantas almas nas periferias. Não teríamos uma congregação em todas as 5.000 cidades do Brasil. Eu não duvido do poder de Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele faz o que quer, quando quer e se quiser. Não é esse o argumento. Eu digo em questão de afinidade, identificação. A Assembleia de Deus capturou mais do que as outras a brasilidade, o jeito alegre, tão característico do povo brasileiro. É menos influência estrangeira, europeia, e mais Brasil.